Estudo do livro de Mateus. A rejeição do rei. À medida que lemos o Evangelho segundo Mateus, descobrimos uma coisa interessante. Por um lado, vemos Deus testemunhando todo o tempo, constantemente dando testemunho acerca de Jesus, seu Filho, como rei divinamente escolhido. Por outro lado, vemos ao mesmo tempo o povo constantemente rejeitando Jesus como rei. Vemos um conflito aqui. Por quê? Por que motivo o povo falhou em ver Jesus como rei? Na verdade, Deus escolheu um povo dentre todas as nações e, ao longo de um grande período de tempo, preparou aquele povo por uma razão, para que o Messias saísse de entre eles. Isto é, Deus preparou o povo de Israel desde o dia de Abraão até Cristo, com um único objetivo, para que na plenitude do tempo o rei, o Messias, pudesse vir. No entanto, curiosamente, quando o Messias, o rei, chegou, o povo de Israel fracassou em reconhecê-lo como rei. Eles o rejeitaram porque o conceito de rei havia sido distorcido ao longo da história humana. O conceito de um rei, de acordo com os padrões humanos, é tão diferente do conceito de um rei de acordo com os padrões divinos. Quando o rei finalmente chegou, muitos poucos reconheceram. Os judeus daquela época ficaram desapontados com ele. Eles o estavam esperando como rei e no princípio pensavam que ele provavelmente fosse o rei. Estavam esperando que ele viesse derrotar o Império Romano, os libertar-se do jugo do ferro daquele império e fizesse Israel a cabeça das nações. Mas Jesus não fez isso, e eles ficaram desapontados com ele. Ele não era um rei segundo o pensamento deles. Por isso, mesmo que ele próprio declarasse ser o rei e tivesse nascido para ser rei, eles o rejeitaram. Ele não se adequara ao seu conceito. Queridos irmãos, somente uns poucos dentre os filhos de Israel, os judeus daquela época, receberam a Jesus como rei. Somente uns poucos, tais como Maria, José, Zacarias, Isabel, João Batista, Simeão, Ana, alguns pastores. Estes provavelmente eram pastores muito especiais, não eram pastores comuns. Há quem pense que eles eram pastores do templo, que cuidavam das ovelhas separadas para serem sacrificadas no altar. E alguns dos discípulos de João Batista o receberam. E como? Por revelação. O conceito humano de rei está em tal oposição ao conceito divino que é necessário revelação para se ver Jesus como um rei. E isto é verdadeiro não somente no primeiro século, quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra em um corpo humano, mas ainda hoje é verdade. Você pensa que pode verdadeiramente ver Jesus como rei sem ter revelação? Quando nós lemos o Evangelho segundo Mateus, provavelmente vamos ter um conflito no nosso interior. Porque, embora Jesus seja apresentado como rei, nós não vemos muito de sua natureza de rei, nem seu procedimento de rei. Não vemos muito de sua realeza. Provavelmente, muitos de nós adotamos a mesma posição que os judeus adotam no passado. Ele não parece um rei. Que evidência ele pode nos dar? É necessário revelação. Nós realmente precisamos que o Espírito Santo retire o véu que está sobre os nossos corações à medida que lemos o Evangelho de Mateus. Deus tem que abrir nossos olhos para que vejamos que Jesus é verdadeiramente rei, mas não um rei de acordo com os padrões humanos. Ele é um rei de acordo com o padrão de Deus e nós devemos recebê-lo como tal, como nosso rei.